ela aí. Minha mãe tá aqui. Aí tá falando assim, olha ela aí. Então, né? Voltei eu sim, porque hoje eu acordei com uma música. E a música Maria Filha. E essa música, pela madrugada, hoje eu acordei, e aí Gil Deon tava lá fazendo uma live, eu rezei o terço da misericórdia, um pedaço, uma parte. E aí o rapaz lá, que tava estudando para padre, não sei se ainda tá, mas ele colocou lá, hoje é dia de Ana e Joaquim. Isso era 3h pouca da manhã. E aí eu fui e falei assim, é mesmo, o padre falou na igreja domingo, né, que hoje é dia de Ana e Joaquim. E eu terminei de rezar, concluí lá, né, não esperei ele terminar e fui dormir. E acordei 5h pouca da manhã com essa canção aqui. E aí veio o meu coração para compartilhar essa canção hoje, às 3 horas. Mas eu falei assim, eu sou meio teimosa, né? Eu falei assim, nossa, pai, a sessão de 10, então eu vou já escrever, deixar pronta, já porque, né, já tá perto da neném nascer, então já vou começar a deixar algumas canções prontas, preparadas para a sessão de 10, que até a missão até final do ano, então tem que, com a graça de Deus, cumprir essa missão sim, se Deus, com a graça do Senhor. E aí eu já vou começar adiantando, né, pegando o caminho assim de adiantar as canções para mim não ficar tão assim cheia de missões ali cuidar da neném e fazer as coisas de casa, enfim. Aí eu comecei adiantando hoje através dessa canção que veio de Ana e Joaquim, pelo sim também trouxe ao mundo a salvação pelo sim de Maria. E adiantei 4 músicas, já tem 4 prontas. Eu falei, nossa, então eu vou começar sexta, sábado, domingo, segunda. Já estou até segunda com as canções prontas. E aí, sexta-feira, eu coloco a música que é aniversário de Macaé, né? Então eu coloco a música que eu preparei assim, mais ou menos aqui. Não ficou tão chique, não, mas... Então, para a cidade, para todo o território, né? Uma cidade que acolhe e tal, parará, parará. E aí, dedicando o aniversário de Macaé. Para mim, sexta-feira era dia 29, né, Brasil? Mas não é. E aí, sábado, eu coloco a canção para Nossa Senhora. Porque todo dia é dia dos avós, todo dia é dia do pai e da mãe, enfim, né? Todo dia é dia de amar. E aí, tudo beleza, tudo ok. Não tem que abrir live hoje para fazer nada. Mas não. Sexta-feira é dia 28, sábado é dia 29. Eu falei, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Sábado é dia 29, então é aniversário de Macaé. O que eu posso fazer agora? Dia dos avós, ó, mamãe e avó. Tô aqui, só. Vou inteira 10 netos, né? Amém. Graças a Deus. E a linda filha maravilhosa, mamãe vai lá, tá? Daqui a pouco é bisavó, hein? Ó. Já tá, ficar quieta. Deus abençoe, filho. Amém. Oi, depois me chama, tá? Se Deus Mamãe quiser, te já ama. deu tudo certo. Deus abençoe Maria Sofia. Deus abençoe vocês dois. Amém. Te amo, benção. E aí... Olha ela aí, né? Olha ela aí. E aí eu falei assim, não dá, né? Como que agora eu vou fazer 2 canções no mesmo dia, sessão de 10 não dá. Então, você tem que fazer a música agora, hoje, Patricinha. Eu falei, mas hoje é dia dos avós, eu vou lá na casa da minha avó, no meu avô, tal, parará, parará. Mas hoje tá chovendo, Patrícia, não tem como você sair, menina. Faz a música. Falei, tá bom, eu vou fazer porque também, né? Eu recebi uma graça de Deus, mais uma entre tantas, da minha avó tá aí com a graça de Deus em pé. E um presente que eu posso dar a esses meus bisavós, né, Ana e Joaquim, também é agraciar o coração de todos os avós. E aí, de todas as mães. E aí, pelo sim dessa Ana, desse Joaquim, que mesmo idosos não poderiam ter mais filhos, não poderiam ter filhos. E aí, esse homem
foi rezar, orar, pedir a Deus e ficou, me parece, 40 dias e 40 noites ali, orando a Deus para que ele pudesse ser honrado como pai, porque ele não queria se deitar com outra mulher que não fosse Ana, sua esposa. Então Deus concedeu a graça dele ter essa magnífica filha, Maria Santíssima, que se tornou a mãe do Salvador de todo mundo e de todos nós, filhos de Deus. Então hoje, essa música não está na sessão de 10. Ela vai ser incluída com mais uma música desse ano de Patrícia Fernandes, mas não está na sessão de 10, porque a sessão de 10 vai começar na sexta-feira. Eu estou com 3 adiantada, né? Se Deus quiser. Mas vamos lá. Não sei se eu vou lembrar aqui agora a melodia, né? Que eu falei tanto como sempre, né? Mas tá bom, vou. Vai dar. Vamos lá. Uma aliança que perdurará por toda eternidade. Começou ali com o sim de Ana e Joaquim. Aquela família recebeu as bênçãos de Deus, pelo amor nasceu a mãe do Salvador. Maria nos concedeu o sim que trouxe a salvação para toda geração. Maria, filha de Ana e Joaquim, trouxe com seu sim para o mundo a salvação. Maria, filha de Ana e Joaquim, trouxe com seu sim para o mundo a salvação. O seu pai orou e Deus lhe escutou, a ele concedeu a mãe do Salvador. Maria, filha de Ana e Joaquim, trouxe com seu sim para o mundo a salvação. Maria, filha de Ana e Joaquim, trouxe com seu sim para o mundo a salvação. E aí diz, o seu pai orou, porque ele, sentindo envergonhado, ele fugiu para o monte, não sei falar as palavras certas, mas ali ele a Deus orou 40 dias, pediu a Deus, rezou, clamou, suplicou, e Deus enviou um anjo que falou para Ana que ela ia ter um filho, ia pôr o nome de Maria. Então, quando Deus faz, ele faz perfeitamente, belo, por completo. E aí, ele só quer ouvir o teu clamor. Ele só quer ouvir o que você está a precisar, o que você está a necessitar nesse momento. Eu sempre sonhei com a menina, né? Muitos sabem disso. E aí, o mal colocou que eu não poderia ter uma criança a mais, porque até mesmo meu útero estava bichado, estava com mioma lá dentro. Eu tive que, por a graça de Deus, meu esposo falou, Patrícia, você que sabe se vai arrancar o útero ou não. E aí eu tinha decidido a tirar o útero, porque até mesmo
para mim eu não poderia ter mais filhos, que eu estava operado. Que foi complicado na hora que Emanuel nasceu, meu filho mais novo, tem 13 anos. E aí eu prometi Nossa Senhora, se tudo corresse bem, com a graça dela, pela intercessão dela, eu prometia a Deus que durante 5 anos eu ia fazer o possível de não engravidar. Porque ali, indo para o centro cirúrgico, eu já entrei no centro cirúrgico com a mente que ano que vem, sendo um menino, no caso, já sabia que era um menino, ano que vem eu vou tentar mais um bebê, e aí sim eu ligo, sendo menino ou menino, aí eu opero. Então eu entrei no centro cirúrgico com essa mentalidade de já ter outro filho, para poder crescer todos os 3 juntos. E aí na hora lá complicou, e eu tentei fazer força, eu não conseguia fazer força, e aí eu vi que eu precisava confiar em Deus, e comecei a Ele suplicar, mas eu me sentia também, assim, uma pecadora, porque todos nós crescemos ouvindo que nós somos pecadores, então a gente erra mesmo, a gente às vezes é falho, a gente erra, e aí Deus não vai escutar a minha oração, mas faz Ele escutar aquela que foi escolhida para ser a nossa mãe, a mãe do Salvador, e ser a nossa mãe. E aí eu comecei a Nossa Senhora a pedir: mãe, a senhora que é mãe de Jesus Cristo, interceda a Jesus Cristo e peça a Ele, que peça ao Pai, para que o teu filho, Emanuel, nasça perfeito com saúde, mãe, que tudo corra bem. E aí comecei a pedir: Nossa Senhora, que eu vou fazer o possível, mãe, durante 5 anos não engravidar. E aí eu prometi Nossa Senhora e a Deus, a Jesus Cristo, porque eu faço a minha oração com uma escadinha, para Nossa Senhora interceder ao filho dela, para que o filho dela peça ao Pai por mim, pela graça que eu estou a pedir, a necessitar. Hoje, muitas das vezes, eu já consigo me direcionar diretamente a Deus. Pai, e aí até brinco às vezes com Deus, converso brincando, mas antes, quanto nova, eu sempre me dirigia a Deus. Mas depois que eu casei, eu comecei achando-me uma pecadora, falha, e aí eu comecei a me direcionar a Nossa Senhora, que ela é santa, uma mãe protetora. E aí eu comecei a fazer essa escadinha. E aí agora eu voltei naquela fase de criança, de confiar em Deus, mas hoje eu sabendo que eu tenho 2 santos protetores, Nossa Senhora e Jesus Cristo, para me orientar, me ajudar diariamente, nas batalhas, no meu dia a dia, nas minhas dificuldades, nas minhas alegrias também com eles compartilhar, agradecer, enfim. Se tornou uma Trindade Santa muito amada por mim. E aí, ali eu pedi assim a Nossa Senhora. E aí meu filho nasceu, o Emanuel, todo um presente de Deus, né? Todo ali. E aí durante 5 anos eu falei com meu esposo: não posso ter filho, porque eu prometi a Deus, Nossa Senhora, que eu não ia ter outro filho durante esse período. E graças a Deus nós cumprimos durante 5 anos. Aí passou 5, 6 anos, falei: agora tá bom, para que ter mais filho, né? 2 filhos tá muito bom, meus filhos já estão praticamente criados, 2 filhos tá ótimo, não preciso. Esquece esse negócio de você ter uma filhinha, ter uma menininha. Eu também não tenho condições de ficar paparicando a menina toda. Meninas, para mim, sempre tinha que estar sempre, né, bem paparicada, bem isso e aquilo. E aí eu não tenho condições para isso também, então tá muito bom 2 filhos. Aí passou mais um tempo, aquela vontade voltou de novo. E aí eu falei assim: mas vamos ter outro filho, vamos, não sei o que, esse filho, vem menino ou menina, tá bom. Aí, mais ou menos uns 7 anos depois, e eu não conseguia engravidar. Aí eu fui até a doutora, e eu falei: doutora, assim, a senhora, no parto. Hello, moto. Assim, na hora do parto, que não sei o que lá. Eu acho que ali eu fui operada, que eu senti tanta dor no meu filho, no dia seguinte de Emanuel, muita dor nas costas mesmo, não conseguia nem levantar da cama de tanta dor.
E aí eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Para mim eu tinha sido operada, não podia mais engravidar. E eu falei assim, tá bom, né, pai? A Igreja Católica proíbe também a mulher que miga, e é pecado. Então, o senhor, até isso o senhor fez para mim. O senhor me ligou ali na hora, e eu nem sabia que eu estava ligada. Agora que eu tô ligando uma coisa com a outra, fazendo, né? Tá certo. E aí comecei agradecendo a Deus. Mas aquela vontade sempre vinha do meu ser querer ser mãe. E aí, por um tempo ou outro, eu comecei a sentir enjoos. Aí eu começava a pensar assim, eu engravidei e perdi a neném. Perdi o neném. Engravidei e perdi o neném. E aquilo começou sendo cotidiano, todo mês assim. Parecia que eu engravidava e perdia a criança. Aí eu procurei a doutora de novo. Falei assim, Ela passou os exames, aí eu fiz os exames. E aí descobri que eu estava com mioma. Mais ou menos 7, 8 anos depois que a Manuela nasceu. Aí eu descobri que eu estava com mioma. E aí ela falou, Patrícia, aqui não tem problema você ter que fazer cirurgia para poder retirar esses miomas, uns 3 miomas pequenos, assim, em volta do útero. Mas esse aqui que está muito próximo ao útero vai te impedir de engravidar. Então vai te fazer, assim, provavelmente ser estéril, assim, não engravidar. Sabe? Porque ele está muito próximo ao útero. Então ela falou com as palavras dela. Mas não precisa operação, não precisa nada. E não estava tendo sangramento, estava só sentindo enjoo. Eu sentia todo mês enjoo. Isso era já frequente, muito enjoo. Às vezes vinha vontade de comer as coisas. Enfim. Às vezes atrasava um pouco a regra. E aí começou assim. Ela pegou e falou que estava tudo normal, que não precisava operar e tal, parará, pararé. Tá bom. Então, continuei naquela de saber que eu poderia, talvez, estar ligada, mas também poderia não estar, e o mioma tá atrapalhando eu engravidar. E eu esqueci, falei assim, não posso engravidar, deixa isso quieto. E aí, quando foi antes da pandemia, eu comecei com hemorragia. Eu comecei a sentir que eu poderia estar grávida, isso era frequente, passava ano, entrava ano e eu achava aquilo. Eu poderia ter engravidado, perdi o neném. Engravidei, perdi o neném, por causa desse mioma. E aí eu começava a pensar um monte de besteira, sabe? Só Deus sabe. E eu sei que antes da pandemia, eu comecei com sangramento. Minha regra sempre foi 3 dias, 4 dias e acabava. Ali agora não. Era 7 dias, muita coisa, e daí começou mais, e eu falei assim, eu tô engravidando, tô perdendo, e agora tá sendo pior. Agora tá sendo pior ainda. Aí eu fui no médico. Aí no pronto-socorro, da Unimed aqui em Macaé na época, antes da pandemia, e sentindo enjoo e tudo mais. Aí a mulher o médico que me atendeu e falou, olha, você não tá grávida. Eu falei, mas como, doutor? Todo mês tá assim, 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 e aí atrasa também, e vem muito assim, parece que eu tô perdendo a criança, tô engravidando, tô perdendo. Aí eu falei assim, não, mas você não tá grávida. Aí eu falei assim, tem como você passar um ultrassom para me fazer, por favor? Aí eu falei assim, não, isso aí você tem que procurar um clínico geral, ou seu obstetra, sua ginecologista, e aí ela vai passar os exames para você fazer. Eu não posso. Doutor, por favor, passa uma guia de uma ultrassom para me fazer. O senhor poderia fazer esse favor para mim, por favor? E aí pedi a ele. Falei assim, eu tenho que descobrir o que eu tenho. E aí pedi, por favor, ele foi, olhou para mim, passou a ultrassom. Aí eu falei, eu vou sair daqui, Senhor, eu vou conseguir fazer essa ultrassom hoje, eu preciso descobrir o que eu tenho, Senhor. Me ajuda, por favor, Pai. E aí eu saí, fui numa clínica, fui em outra e cheguei na Labex, aqui em Macaé. E aí quando eu cheguei lá, eu falei, moça, por favor, tem como agendar esse exame para hoje, para mim? Aí eu falei assim, olha, eu vou conversar com o médico, ele está atendendo, tem alguns pacientes, já está quase terminando, tal, eu vou conversar com ele. Aí conversou com o médico e eu sangrando. E aí conversou com ele e tal, ele marcou, fez o exame. Falei assim, não tô nem aí se é homem, se é mulher, eu preciso descobrir o que eu tenho. E aí
na hora que ele fez o exame, foi assim, pra mim eu tava perdendo o neném. Pra mim, do jeito que eu tava acontecendo comigo, já não era de um tempo, era de algum tempo atrás, que vinha, já há algum tempo mesmo atrás. E aí eu fui, só que não era tanto quanto agora. E aí eu fui e falei com ele pegou, falei não, a moça lá falou com ele, liberou, fiz o exame. Aí ele foi e falou, ó, você tá com um mioma dentro do útero, isso tá te provocando hemorragia. Aí eu falei assim, doutor, um mioma dentro do útero? Eu falei assim, é. E eu já tinha marcado, doutora Eliane, para mim poder ir, porque eu já estava passando esses perrengues já há algum tempo, né? Algum mês anterior. Eu falei, eu preciso procurar um médico. Então eu já tinha marcado. E a consulta, por incrível que pareça, já estava agendada para tal, muito próximo ali, o exame. E aí eu fui, apanhei o resultado do exame e dias depois levei para a doutora. Aí ela falou, Patrícia, aqui agora o mioma está dentro do teu útero. Aquele que estava próximo entrou. Agora não tem como. Você precisa fazer uma cirurgia. Ou retirar esse mioma que está dentro do útero, ou então você retirar o útero fora. Também você acha que não pode ter mais filho e tal, né? Pode arrancar e acabar com tudo isso logo, de vez e tal. Mas isso aí é você. E eu não faço esse procedimento. Você tem que procurar uma esteroscopia, um médico que faz esteroscopia. E eu falei assim, doutor, e agora? Eu falei assim, eu vou te encaminhar. Aí passou o nome de alguns médicos. E aí veio a pandemia. E nessa de vir a pandemia, meu filho, Emanuel, teve que operar de carreira, que foi apendicite, né? Foi logo depois que eu descobri. Aí ele teve que operar. Aí eu tive que me desligar de mim e prestar atenção no meu filho. Aí ele operou. Aí que veio a pandemia, março, por aí, abril, não sei. Ele estava recém-operado em casa. E eu com esse problema que continuava, já sabendo do diagnóstico que eu estava, que era o mioma dentro do útero. E aí eu tinha que controlar. Comecei a comer alimentos mais assim, que me dá sangue, né? Porque eu tava perdendo sangue, então para não dar anemia. E por aí foi. E aí com a pandemia, toda a cirurgia não estava sendo feita, só aquelas mais emergenciais. E enfim, eu não sabia, eu fui deixando de lado o meu caso para cuidar do meu filho. E daí agora descobri que o Luiz Felipe, meu outro filho, estava com um cisto pilonidal, que também tinha que operar. Meu esposo veio perder o serviço, que o contrato lá na plataforma acabou, e aí dispensou alguns, praticamente quase todos os funcionários, e aí ele perdeu o plano de saúde. Felipe não podia operar, eu tive que me manter calma e confiante em Deus. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava de um tratamento, meu filho estava a precisar de um tratamento, e eu não tinha condições de pagar esse tratamento, nem para mim, nem para ele. E então, confiante nas promessas de Deus, confiante na misericórdia de Deus, aguardando o tempo de Deus para que meu esposo pudesse arrumar um serviço, ter a carteira assinada, para que então ele pudesse fazer, o Luiz Felipe, primeiramente o tratamento, que o dele era mais ali. Eu poderia esperar, eu como mãe, mas meu filho, eu estava vendo aquele machucado nele ali, e purgando, soltando pus, sabendo que ele precisava operar, e eu sem poder fazer nada para poder ajudar. Então, foram alguns meses assim, 5, 6, 7, 8 meses, sem poder operar. E eu, passando nessa dificuldade, vendo a dificuldade do meu filho, e tendo que ter resiliência, confiança na misericórdia de Deus. E assim, nós aguentamos, e aí meu esposo entrou numa empresa que deu plano de saúde, ele pôde ir para a Unimed, eu fiz todos os procedimentos, ele operou, graças a Deus. Aí nesse finalzinho da pandemia, foi praticamente onde que eu consegui operar com a doutora lá, a doutora que operou o Emanuel também, foi a doutora que operou o Luiz Felipe, e aí, graças a Deus, deu tudo certo. E aí já estava praticamente no final da pandemia, mas ainda não, muitas pessoas não estavam indo para o quarto, então estavam se mantendo no centro cirúrgico, aguardando para poder aqueles casos menos graves ter alta no mesmo dia. E aí ele fez a cirurgia e no final da tarde nós recebemos alta.
Então vim para casa agradecida a Deus por tudo, que deu tudo certo, que deu tudo bem. E agora eu continuava ali com o problema, com o mioma dentro do útero. E me sentindo péssima, né? Porque uma mulher saber que tem um bicho dentro do útero, não é a vida, não é a criança. Então eu me sentia muito ruim. Mas, com a graça de Deus, na consulta de Luiz Felipe lá, eu já tinha visto, né? Emanuel, Dr. Marcelo Neves, médico em estereoscopia e tal, médico ginecologista obstétrico e embaixo esteroscopia. Eu falei assim, o que a doutora Eliane falou que eu preciso fazer, ele faz. E aí eu fui, já tinha Luiz Felipe operado, já estava retornando para que eu pudesse ver ali como é que estava, o machucado, que aí levou 9 meses praticamente para poder fechar aquela ferida, todo dia tendo que fazer curativo. E graças a Deus fechou, não precisou operar novamente, porque tem casos que é preciso operar novamente. Graças a Deus deu tudo certo. E aí Luiz Felipe, naquele retorno, eu falei assim, agora chegou a minha vez, né? Agora chegou a minha vez, eu vou conseguir fazer meu tratamento também. E aí eu marquei o Dr. Marcelo para mim e poder ir. E aí fiz todo o procedimento que ele pediu, fiz todos os exames. E aí ele chegou para mim e falou, olha, Patrícia, perto do meu esposo, você tem a escolha de retirada do útero ou você deixar o útero, fazer a limpeza desse mioma, tirar esse mioma que está dentro do teu útero, e aí o que está fora vai permanecer. Mas se você não tiver operada, você pode engravidar. Aí é bem mais fácil, porque foi feita uma limpeza no teu útero. Aí eu falei assim, doutor, mas eu acho que eu nem posso mais ter filho. Eu só queria arrancar esse mioma fora. E não dá para arrancar o que está fora também do útero? Não, o que está fora só fazendo uma cesariana. Que aí vai arrancar o útero, arrancar o mioma. Aí eu falei assim, mas isso, vai para casa, pensa, e depois na próxima consulta você me dá a resposta. Aí eu falei assim, não, doutor, por mim, só pode arrancar o útero e arrancar tudo, limpar, não vou mais ter filho mesmo. Aí eu falei assim, não, vai para casa, conversa com seu esposo direito, vocês conversam, e na próxima consulta você me dá um retorno. E aí eu peguei e vim, e aí eu conversei com meu esposo, Patrícia, não sei de nada, se tá bom, para você tá bom, você pode arrancar o útero e limpar e acabar com esse problema seu, tá bom? E vamos que vamos. E aí ele falou, ok, tá certo. Então tava tudo preparado, certo entre eu e ele, de eu refazer a retirada do útero, com mioma, com tudo, limpar. E o Dr. Marcelo fazer essa limpeza aí por dentro de mim, né? E aí, com a graça de Deus, Nossa Senhora e tal. E aí eu peguei e conversei com minha família, com minhas tias, minha mãe. E aí minha mãe não falou nada, sabe, assim e tal, você que sabe, minha filha. Aí minha tia, Maria, pegou e falou, olha, se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. E se eu tivesse um conselho desse, na época, que ela também teve mioma, e fez a retirada do útero, eu receberia com o maior prazer, porque seria bom para mim. Mas como eu não tive, eu retirei o útero. E aí, quando eu entrei na menopausa, só eu sei o que eu passei. Então, eu não desejo para ninguém. Mas cada caso é um caso. Eu não sei o seu caso. Mas se eu pudesse não retirar, se eu tivesse um conselho naquela época, eu não retiraria o útero. Aí eu falei assim, nossa, então, daqui a pouco eu já estou entrando nos 40, eu vou chegar, então, na menopausa, eu vou sentir esses problemas todos. Minha tia sentiu, não quero. Se ela tá falando que é ruim, por que eu vou querer sentir esses problemas todos, né? Então ela já tem experiência. Eu falei, pai, eu então não vou retirar o útero, não. Aí eu vim pra casa já com esse pensamento, não vou mais retirar o útero.
E aí ficou. Eu peguei, fui pro doutor Marcelo e falei com ele, doutor, tá, aconteceu assim, 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 não sei o que, com minha tia. Aí foi explicou, olha, cada caso é um caso. A sua tia deve ter retirado tal lugar assim, assim, que causa esse procedimento mesmo, na hora da menopausa e tudo mais. Mas o que eu vou fazer com, você, né, com a retirada do útero, vai mexer aqui assim, assim, não vai interferir nesse tal lugar que pode provocar isso tudo que ela falou mesmo. Então, não tem nada a ver, não vai ter perigo nenhum pra você na menopausa, nem nada. Aí eu falei assim, não, doutor, mas... Aí eu comecei assim, se Deus me deu assim, por que eu vou querer ficar mexendo? Então, fazer a limpeza, né? Tirar o que tá ruim, ali tudo bem. E aí eu falei, não, doutor, não vou, eu prefiro não mexer, sabe? Deixa assim. Se eu puder, eu agradeço, fazer só a limpeza dentro do útero e aí tirar o mioma que tá lá. Aí eu comecei pensando, e se eu puder ter filho também? Já pensou? Puder ter um filho e ter uma menininha? Então, tá bom, eu não vou fazer essa retirada completa do útero, não. E aí eu comecei falando, e ele falou, você tem certeza? Eu falei, tem, doutor, tem certeza sim. Aí aí marcou, fui pro centro cirúrgico, aí fez a retirada pelo videoestereoscopia, né? E retirou o mioma que estava dentro do útero. E daí, então, ele no dia seguinte falou, olha, o mioma estava muito grande e não deu para retirar tudo. E então, talvez vai ter que fazer um novo procedimento. Você vai ter alta, vai para casa, daqui a um tempo você vai fazer os exames para poder ver como que vai ser feito e tal. E aí, ficou aquilo. Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei tanto tempo sem cirúrgico. Na primeira vez que eu fui pro centro cirúrgico, até Ave Maria eu cantei. Dopada e apagada, hein, Brasil. Pois é, pra vocês verem como que esse Brasil tá me deixando... Ó, essa estrela, né? Essa estrela, Maria Santíssima, que está por nós a rogar a Deus Pai. Ela tá tão, assim, unida nesse coração que até eu, anestesiada, ali, para fazer o primeiro procedimento, para saber, fazer a biópsia e tal, para retirar desse mioma, eu cantei Ave Maria. Eu cantei Ave Maria e levantei a mão da maca e tudo, sabe? A enfermeira lá que falou comigo, menina, você tava cantando, levantando a mão e tudo. Eu falei assim, quê? Eu falei assim, Foi como? Eu não lembro de nada. Mas, tá bom. E aí, minha cunhada tinha ido comigo, a Josi, ela ficou assim, Patrícia, nem o médico soube explicar o que aconteceu. Eu falei assim, pois é o sobrenatural que eu tô vivendo de Deus, né? Porque nem eu mesmo entendo, nem eu mesmo às vezes entendo, nem sei explicar. Simplesmente eu sinto, e o que eu sinto, aí dá pra me falar. Então, ali eu não lembro que eu ter levantado mão e cantado, mas a enfermeira, na hora que eu acordei, ainda no centro cirúrgico, ela falou, nossa, você tava levantando a mão e cantando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e levantava a mão. E aí, então, fiz o procedimento, graças a Deus. Aí no segundo procedimento, o médico foi e falou comigo que não tinha retirado tudo, porque o mioma era muito grande e ainda tinha ficado um pouco ainda no útero. Aí eu falei, meu Deus, meu pai, me ajuda, Senhor. A pior parte o médico já fez ali, no caso, né, que eu tinha que jogar para fora, mas não tive parto normal. Então, minha avó, ela teve mioma, ela expeliu lá o mioma normal, mas eu não, é cesárea. Então, o Felipe estava sentado, não ia ter passagem para fazer. Eu tomei alguns negócios lá de Minas, que minha tia, a tia do meu esposo falou que era bom, que, né, fazia a coisa do mioma derreter, sei lá. Tomei, mas aquilo me deu dor na barriga e não adiantou, assim. Eu falei, eu tenho que jogar para fora, eu não vou conseguir jogar isso para fora. Então tem que fazer essa limpeza com esse procedimento que o médico sabe. E agora, Senhor, esses poucos que ficou, que aí ele teve que cortar, não sei como que ele falou,
E aí essas fagulhas, esses negócios que ficou, o Senhor pode tirar, Pai. Tira para mim, Pai. Limpa esse útero, Senhor. E aí eu comecei pedindo a Deus para que Ele pudesse limpar o resto que ficou, para que eu não pudesse ter que voltar para o centro cirúrgico. Por favor, Senhor, limpa tudo isso que possa ter ficado, Senhor. Tira de dentro do meu útero, por favor, Pai. Limpa. E aí, com a graça de Deus, Nossa Senhora, eu fiz da Santíssima Trindade uma ultrassom. Uns 2 meses depois, estava limpinho o útero, não tinha nada dentro. Só do lado de fora, esses 3, parece que meu cabelo tava coisa aqui, esses 3 mioma que ainda continua pequeno em volta, que agora com a gravidez diminuiu, né? E aí, eu falei, graças a Deus, Pai, muito obrigado, tá tudo limpo, né? Que tá fora, minha mãe tem mioma, né? Enfim, muitas mulheres têm, né? Eu não sou a única que tenho. E aí, fiquei feliz e tranquila que eu fiz o que precisava ser feito, que o sangramento acabou, voltou a ser 3, 4 dias normal. E aí, então, de boa, né? Agora, se eu puder engravidar, eu vou engravidar. Passou os 3 meses e nada eu engravidar. E aí eu falei assim, tá bom, eu não vou ter mais filho mesmo, porque eu tô operada. E aí eu descansei, sabe? Descansei por quê? Porque eu não posso mais engravidar, eu tô operada, né? E aí foi o que o meu coração falava comigo naquele momento assim. Realmente, né? Quando eu ganhei Emanuel, ali a doutora me operou. E aí, Gilmar, Patrícia, não tem vergonha da doutora? Você até achado que ela tinha te operado? Eu falei, mas é o que meu coração, tudo que estava à minha volta me fazia sentir que tinha sido operado. Mas não, ela não me operou. E aí, no final do ano, em dezembro, dia 6 de dezembro, minha menstruação atrasou 1 ou 2 dias. Eu falei assim, nossa, eu tô grávida. Eu tô grávida, pai. Aí meu pai tava lá em São Paulo, ainda com a pessoa que tava, né, a Edilane. Aí passou a mensagem e falou assim, pai, eu acho que o senhor vai ser vovô, pai. Aí, por que, minha filha? Eu falei assim, porque eu acho que eu tô grávida. Calma aí, pai. Calma aí, eu acho que eu tô grávida. Aí ele falou, que bom, que Deus abençoe, não sei o que, não sei o que lá. Aí passou. Quando foi à tarde, logo depois, umas 2 horas depois, eu não tô grávida. Eu falei, pai, antes do almoço, eu falei, pai, eu não tô grávida. Esquece, não tô mais grávida. Aí eu falei assim, Deus sabe o que faz, minha filha. Aí quando foi dia 15 de dezembro, ele veio cá pra casa. Que aí ele já tava meio separando da mulher, da Edilane, né? Ele já tava se separando e tal. Aí não deu mais certo, ele veio pra cá. Aí ficou aqui no dia 15 pro final do ano. E aí quando foi dia 10 de janeiro, eu falei assim, agora, mês passado, deu um sinal que eu podia estar grávida, né? Mas, mais uma vez, eu tô ligada, porque eu não tô nada grávida. Só que atrasou um dia ou 2, que, no caso, em dezembro. Agora, em janeiro, tá 3, 4 dias, 5 dias. Agora não, agora eu não tô louca. Eu tenho que comprar um teste de farmácia. E aí, no dia 10 de janeiro, eu fui comprei o teste de farmácia. E aí, deu positivo, sabe? Então, ali, eu vi que... E senti que quando Deus quer, Ele faz. Não importa a dificuldade. Para mim, para o meu ser, eu jamais iria ter uma filha. E aí, eu tenho um monte de afilhadas, né? Graças a Deus. Maria Sofia! Então, para mim, elas são como minhas filhas. São uma filha para mim. Só que não tá comigo diariamente, né? Mas eu tenho no meu coração como filhas. O que eu puder fazer para todas elas, de coração eu vou fazer. Deus sabe disso.
Se eu precisar dar esporro, eu dou. Essa feia. Elas saem a chorar e eu de boa vou continuar a dar o esporro, mas se eu precisar também dar carinho, amor, atenção, também eu dou. Chorona também. E aí, Sofia, chatinha. Pepe. o maior presente na nossa vida não é dar presente. Então, eu não sou uma madrinha de dar um monte de presente. Eu acho bonito. Até se eu pudesse, eu daria mesmo. Porque eu acho bonito e eu gostaria mesmo de poder dar mais presente. Mas o meu maior presente que eu posso dar para todos eles, todos os meus afilhados, é pedir a Deus proteção. Pedir a Deus quanto para os meus filhos, para que instrua no caminho do bem, para que eles possam caminhar sempre na verdade e no amor. Tendo essa Trindade Santa no seu coração para todos sempre. E aí hoje tá aí, né? Daqui um mês, daqui 5 semanas, se Deus quiser, mais ou menos, Maria Sofia, esse presente de Deus, vai estar aí nos nossos braços para nossa família dar a ela muito amor, muito carinho, com a graça de Deus Nossa Senhora. Ela já está tendo todo o cuidado desses pais babão e desses irmãos também. Felipe às vezes é meio caladão, mas ele está sempre ali a mostrar o seu carinho, o seu amor pela irmã também. Então é só gratidão no meu coração e eu não podia deixar essa música passar para depois, porque eles brincam comigo assim, sabe, Brasil? Meus afilhados, meus filhos não têm respeito. Eles gostam de aprontar comigo. E aí, por quê? Porque eu dou liberdade mesmo. Eu acho que a gente deve falar, deve saber a hora de brincar, saber respeitar também. E criança quer carinho. E às vezes também um puxãozinho de orelha em palavras, sabe? Isso também eu sei falar. E, né, dona Pamela Poliana, que já até choramingou bastante com as palavras dessa madrinha aqui. E aí, mas eu tento falar pro bem, para tentar ajudar, para tentar colocar na linha. E é isso. E a música tá aí, meu chapéuzinho caiu aqui. E vamos terminar, concluir com a música de novo, porque é a música que é importante deixar aqui. E a música diz assim: uma aliança que perdurará por toda eternidade começou ali com o sim de Ana e Joaquim. Aquela família recebeu as bênçãos de Deus, pelo amor nasceu a mãe do Salvador. Maria nos concedeu o sim que trouxe a salvação para toda geração. Maria, filha de Ana e Joaquim, trouxe com seu sim para o mundo a salvação. Maria, filha de Ana e Joaquim, trouxe com seu sim para o mundo a salvação. O seu pai orou e Deus lhe escutou. A ele concedeu a mãe do Salvador. Maria, filha de Ana e Joaquim,
trouxe com seu sim para o mundo a salvação. Eu me perdi aqui nesse refrão. E o ritmo é até mais bonito, né? Eu acho que fica com o primeiro que é melhor. E é isso, galera. Tem que ter os instrumentais aí, né? E a pessoa certa para cantar. É só a letra que aqui eu precisava deixar. Deus nos abençoe hoje sempre. Amém. A paz e tudo de bom. Brasil! Fui!